Bom dia, irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia lá em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Vamos ler verso 4, versos 5 e 6. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus continue abençoando a sua palavra e a meditação da mesma mais uma vez. Nós já consideramos a nossa condição, como é importante lembrar de onde nós estávamos e da compaixão, do amor de Deus por nós, para que nós também possamos agir com o mesmo amor, com a mesma compaixão, né? Nós falamos deste brilhar da bondade de Deus, do amor de Deus, e outras coisas aqui mencionadas nós não falamos, com a misericórdia que nos salvou, a lavagem da regeneração, a renovação do Espírito Santo. E hoje de manhã eu gostaria de pensar um pouquinho neste privilégio que nós temos de ter em nós, de maneira abundante, como diz o verso 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, desta pessoa bendita e poderosa do Espírito Santo. Talvez reforçando aquilo que nosso irmão Otávio já apresentou, como é fundamental a direção, a instrução do Espírito Santo na proclamação do Evangelho. Para que Deus seja honrado e glorificado, é essencial, é fundamental que eu permita na minha vida a direção, a instrução, a revelação do Espírito Santo. Não é apenas importante na obra de Deus, é essencial, é fundamental. Nós podemos dizer que, na verdade, a pregação do Evangelho é do Espírito Santo. E enquanto eu não entendo isso, eu erro muitas vezes na maneira de apresentar, naquilo que eu quero e devo falar, no desejo de agradar aos ouvintes. Eu preciso entender que é obra do Espírito e eu apenas sou um instrumento. Nós somos somente isso, instrumento nas mãos do Espírito Santo, para que a mensagem do Evangelho seja anunciada. E esta é uma consideração que às vezes nós perdemos, irmãos, e nós precisamos fazê-la. Filipe, ele não se considerou nada além do que um instrumento, e onde ele foi mandado, ele foi, e a quem ele foi conduzido a anunciar o Evangelho, ali ele anunciou. Para que a obra de Deus então seja realizada de maneira santa, de maneira justa, cheia de amor e cheia da graça divina, eu e você precisamos ser apenas instrumentos. Olhando lá para Atos capítulo 2, voltando aí um pouco, né? Nós vemos aquele dia maravilhoso, o dia de Pentecostes, e o verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E os apóstolos ali foram levados a falar das grandezas de Deus, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles falavam abertamente, eles declaravam, eles anunciavam as grandezas do Senhor, cheios agora do Espírito Santo.
não uma palavra comum de ser dita diariamente. Essa expressão aqui, eles falavam como uma palavra que é digna de um discurso. Pedro depois é que pregou o Evangelho. Aqui eles estavam glorificando a Deus, falando das grandezas de Cristo, não de maneira corriqueira, não como uma conversa simples, mas uma palavra que pertence a um discurso digno e elevado. A proclamação do Evangelho não é qualquer coisa, não. E nós precisamos tomar esse cuidado, porque todas as vezes que nós estivermos dirigidos pelo Espírito Santo, instruídos, tomados pelo Espírito Santo de Deus, seja em uma conversa particular, seja numa mensagem para um auditório com muitas pessoas, nós vamos entender que a mensagem que estamos anunciando é uma mensagem digna, santa, séria, urgente, e que trata do destino eterno daqueles que nos ouvem. Como de fato as experiências dos servos de Deus, elas são as experiências daqueles que sentem a sua incapacidade, indignidade. Paulo ele fala: eu fui até vocês com temor e tremor. Porque não é brincadeira falar de Cristo, não, irmãos. Como vai ser bom ouvir naquele dia: Alexandre, pela tua fidelidade, olha, alguns que alcançaram também o arrependimento e a fé. O Espírito Santo te usou, você permitiu que o Espírito Santo tomasse conta de todo o teu ser. Mas como vai ser triste ouvir: olha, Alexandre, pela tua infidelidade, porque você não deu lugar ao Espírito, porque você falava mais de si do que pregava a palavra. Olha quantos que hoje o sangue deles eu vou cobrar de você. É muito sério, irmãos. É muito sério. Olhando para Atos 2, nós vemos ali, os irmãos esperando a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem de maneira maravilhosa, são batizados ali com o Espírito Santo, verso 5, o Espírito Santo enche aquele lugar e o Espírito Santo fala através dos irmãos. E é isso que de fato é a proclamação, a pregação, o ensino do Evangelho, ou mesmo da palavra do Senhor. Atos 1:8, recebereis a virtude, recebereis o poder, e nós às vezes não fazemos ideia de como é poderosa a palavra de Deus e como é poderosa a pessoa do Espírito Santo em nós, para nos dar a coragem, para nos dar o ânimo, para nos fazer saber a quem anunciar, que palavra usar, como nos aproximar, a dar esta compaixão que não é natural nossa. Nós por natureza não temos compaixão de ninguém. Não queremos sofrer a dor do outro, nós nem aguentamos as nossas próprias dores. É o Espírito que nos ajuda nessas questões. Olha, essa pandemia mostrou muito do nosso caráter, da nossa velha natureza, não é? Nós nos escondemos, haviam pessoas desesperadas, sofrendo, apavoradas com a possibilidade da morte, e a morte que
que para nós não deve ser nenhum monstro, porque aquele que venceu a morte é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ela nos fez nos esconder em nossas casas. Que tipo de compaixão nós mostramos escondidos, trancados? Que tipo de poder foi revelado ali? Com igrejas fechadas, mesmo sem nenhum tipo de decreto ou ordem. Eu não quero entrar nessa seara, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos servir a Deus segundo a vontade de Deus, a direção, a instrução. É Ele que fala, é Ele quem revela, é Ele que mostra. Alexandre, é esta casa, é aquela pessoa, fala agora. Ou então, muitas vezes, olha, não é hora de falar nada. Só ouve. Só ouve. Esta sensibilidade para ouvir, para entender a direção do Espírito Santo, só tem aqueles que estão de fato, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, querem glorificar a Deus, querem ter comunhão com Deus, querem se aproximar de Deus. Esta sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Não tem aquele que está correndo de um lado para o outro sem parar, pensando fazer a obra de Deus. Primeira Coríntios 2:4, o apóstolo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Em demonstração de espírito e de poder. Assim deve ser a pregação, o nosso cuidado, a nossa compaixão, o nosso amor mostrado não em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Não se refere aqui, essa demonstração, não se refere a sinais, milagres, coisas maravilhosas. Coisas que possivelmente eu e você temos passado e vivido, mas muitas destas coisas que Deus permite e faz nas nossas vidas, que são de fato sobrenaturais, elas são apenas para nos mostrar, eu tô aqui com você. E muitas delas eu nem tenho coragem de expor, porque é a minha experiência com Deus. É Deus dizendo: olha, é o meu poder, é a minha graça, é dom de Deus. Não vem de homens, não é das tuas obras. Você é nada e nada tem feito sem Cristo. Sem Cristo nada somos. Esta palavra, ela está relacionada com, é algo que produz convicção. A mesma convicção que hoje eu tenho na mensagem do Evangelho, na salvação em Cristo Jesus, as mesmas evidências que hoje me dão a firme esperança e convicção de que se eu vivo, eu sou do Senhor, mas se eu morro, eu estarei com Ele, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esta convicção que o Espírito Santo vai promover no coração daqueles que ouvem uma mensagem que é anunciada, uma conversa que é feita no poder, na instrução, na direção do Espírito Santo. Felipe, é aquele carro. Vai lá. Não, nós lemos que o lugar era deserto, não é? Mas
o Senhor nos instrui. E nós devemos pedir a Deus: Senhor, mostra-me a família, o lar, dá as oportunidades, abre as portas para que eu possa anunciar a mensagem do Senhor. Mais uma vez, como eu já mencionei, em 1 Coríntios 2:3, Paulo estava em fraqueza, em temor e em grande tremor, diante da responsabilidade de levar o Evangelho ali em Corinto. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. 1 Coríntios 2:3. Mas mesmo nesta condição, ele contava com o poder de Deus, com a presença de Deus. E então ele anunciava Cristo e este crucificado. Uma das coisas que me move também na pregação do Evangelho, nas visitas, nos estudos evangelísticos nos lares, é aquele texto, quando os irmãos foram dispersos por causa da perseguição. A Bíblia diz lá em Atos: cooperando com eles o Senhor. Meus irmãos, às vezes a gente se vê sozinho na obra de Deus, mesmo com tanta gente em volta, tá? E eu preciso parar um pouco, tem hora, e dizer: eu quero sentir Jesus Cristo cooperando com eles, o Senhor. Mas o Senhor vai cooperar com aqueles que estão fazendo a sua vontade, no centro da sua vontade, em conformidade com a instrução e direção do Espírito Santo. Filipe, sai de onde você está, vai e prega. A importância da direção do Espírito Santo. Paulo, ele explica então por que a sua pregação era daquela maneira, e ele diz no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu tenho muito medo de convencer alguém pela minha própria habilidade de argumentação e levar aquela pessoa, talvez por alguma emoção ou por uma insistência, a tomar uma decisão que não é real, que não foi feita no poder do Espírito Santo, porque eu não posso acompanhar nenhuma destas vidas nos seus dilemas, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Se eu convencer um homem, eu não posso acompanhá-lo. Mas quando o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele passa a habitar neste homem e ele está com esta vida para todo sempre. Por isso o entendimento de que eu sou apenas um instrumento, eu posso anunciar, esta mensagem sendo no poder do Espírito Santo, vai promover arrependimento e fé no coração de alguém. Eu posso ir embora, Deus pode levar a minha vida, mas aquela pessoa continua amparada pelo Espírito Santo que habita nela. Não é um cachorrinho que vai ficar procurando alguma coisa agradável em qualquer lugar. É alguém que creu, que entendeu. Lembra da mulher no poço? E ela vai contar aos homens: olha, eu conheci um homem que disse tudo o que eu tenho feito. E depois eles vão lá ouvir o Senhor, e em algum momento eles dizem: nós cremos, não por causa daquilo que ela tem dito, mas porque nós o ouvimos. Muitas vezes eu oro pelos meus filhos, para que eles creiam, não por aquilo que eu falo, mas porque eles estão aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz. Nós cremos porque nós ouvimos do próprio Senhor. Esta é a mesma oração por aqueles que estão reunindo ali no Beija-Flor, por aqueles que eu tenho visitado, não por aquilo que eu falo, ou por aquilo que eu faça,
porque certamente eu vou e já tenho decepcionado muitos, mas nós cremos porque Cristo falou conosco pela sua palavra, viva e poderosa. Ele falou conosco. Nós estamos assentados aos seus pés. Nós escolhemos a melhor parte, a qual não nos será tirada. É o Espírito que está agindo, transformando, renovando, vivificando. A fé de vocês não pode se apoiar em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E, irmãos, a fé é inteligente. É inteligente, sim. Nosso irmão tem exposto isso muito bem. A fé não é emocional. A emoção vem depois de entender, de compreender, de enxergar as evidências. E então, quando eu compreendo, quando eu entendo, quando eu tomo uma postura, quando há uma mudança de mente, eu enxergo as evidências, então eu me alegro, então eu regozijo, eu salto de alegria, eu tenho esperança, eu tenho paz, eu tenho alegria. Mas quantos daqueles que são evangelistas muitas vezes têm levado o ouvinte a uma situação, a uma condição emocional, para que ele chore, ou para que ele se alegre, ou para que ele tome uma decisão que não é inteligente, que não é racional. Não é salvação. Primeira Coríntios 2, 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos, é racional, é inteligente, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas, tem que ter estudo, tem que ter dedicação, tem que aprender, pelo Espírito Santo. Nós falamos palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Cuidado, porque às vezes no ímpeto, no desejo de levar pessoas a Cristo, eu esqueço que eu preciso antes ser ensinado pelo Espírito Santo. Eu preciso antes me assentar aos pés de Cristo e aprender dele. Eu preciso antes encher ou permitir que o Espírito Santo tome conta. Ali em Atos 2 os homens dizem, olha, eles já estão bêbados a essa hora do dia. Lembra de como a palavra é contada ali em Atos, né? A história. E depois nós temos a instrução, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Olha, aquele que está cheio do vinho, ele não tem domínio próprio, ele não sabe o que ele está falando, as emoções elas ficam ampliadas, mas não são verdadeiras. Não é assim um bêbado? Fora de si? Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele sabe muito bem o que ele está falando e o que ele está fazendo. Ele tem todo o domínio da situação. Então, não vamos nos embriagar com o mundo, com os seus métodos, com o mundo religioso, mas vamos permitir que o Espírito Santo tome conta de todo o ser, de cada palavra, de cada pensamento. Vamos tomar tempo lendo, estudando, dedicados ao Senhor, tempo devocional com Deus, tempo de oração, tempo de estudo. E vai haver tempo para as outras coisas.
mas deixa o Espírito Santo te ensinar. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus disse assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E como que o Espírito Santo ensina? É algo automático? Eu creio e agora eu já tenho todo o conhecimento? Não, esse aprendizado ele não acaba aqui, não. É diário, é um crescimento, é um desenvolvimento, é um amadurecimento. Desejando como meninos recém-nascidos o verdadeiro leite espiritual, alimentando-se de Deus, alimentando-se da palavra. Achadas as tuas palavras, diz o profeta, logo as comi, elas se tornaram parte de mim. Agora é inseparável eu e a palavra de Deus. E quanto mais nós estudamos, mais o Espírito nos ensina, mais Ele nos revela, mais temor, mais santidade, mais amor, mais compaixão, mais uma visão espiritual das coisas, porque para o homem espiritual, tudo é espiritual. Não é a vida de igreja, a vida do domingo, a minha vida secular, eu não entendo isso aí, a minha vida secular. E às vezes alguém fala, não, Alexandre, você não tem vida secular porque você está de tempo integral na obra de Deus. Falei, nem que eu não tivesse. Eu só tenho uma vida, uma nova vida em Cristo Jesus. A velha vida eu mato ela todo dia, eu tento pelo menos, né? Todo dia. Matando em nós qualquer manifestação da carne. É isso que nos ensina, que nos instrui a palavra do Senhor. Quando o Espírito da verdade vier, Ele guiará vocês em toda a verdade. Em tudo aquilo que nós temos feito, irmãos, é bom ouvir os relatórios, é bom saber de como o trabalho tem sido conduzido, mas sabe, em muitos momentos nós precisamos nos assentar e perguntar, Senhor, é isso mesmo? Será que eu posso dizer com toda a convicção, foi Deus que me trouxe aqui? É Deus que tem colocado esta mensagem no meu coração. Filipe podia. Foi Deus que me mandou aqui. Essa mensagem vem de Deus. Que Deus nos dê esta honestidade diante de nós e diante do nosso Deus. Então o Espírito Santo ensinou a palavra de Deus a Paulo. É a ordem dos fatos. Paulo foi ensinado, ficou alguns anos ali aprendendo do Senhor, para depois ele sair para evangelizar os gentios e ensinar os cristãos. E é interessante como Paulo pode dizer, né? Eu não aprendi de nenhum apóstolo, eu aprendi do próprio Senhor Jesus Cristo. Será que nós podemos falar isso? Eu dou graças a Deus pelos irmãos que Deus tem colocado ao meu lado. Eu dou graças a Deus pelos irmãos com quem eu convivi quando criança, na minha juventude, né? O meu avô, o senhor Guilherme Maxwell, o senhor Jaime Crawford, meu tio avô, o senhor Ronaldo Watterson, meu tio, e tantos outros irmãos que eu poderia citar aqui, que eu ouvi, vi a sua dedicação, o seu zelo, a sua entrega. E eu sei que eu aprendi muito com esses irmãos, e aprendo até hoje, mesmo eles não estando mais conosco. Mas como é bom, assentado lá, lendo a palavra de Deus, você perceber que Deus está te ensinando, instruindo, mostrando, corrigindo muitas vezes os seus erros,
em outros momentos aprovando aquilo que você tem feito, admoestando e dando a você novo ânimo para anunciar a palavra do Senhor. João 17, e 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O Senhor Jesus está dizendo, eu dei as palavras que tu me deste. Se eu falo segundo aquilo que o Pai me instruiu a dizer. E tinha um irmão um irmão precioso que me ensinou certa vez, ele dizia, olha, quando você for pregar o Evangelho, use as palavras que estão registradas na Bíblia, que você não erra. E como ele falou a verdade. Se você fizer uma pregação só citando versículos bíblicos, você não erra. Porque é a palavra inspirada de Deus, é a palavra viva, é a palavra poderosa. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Sabe, eu quero, irmãos, poder terminar a minha vida dizendo, Pai, eu dei, nas oportunidades que tu me deste, eu dei aos homens, aqueles que estavam ao meu redor, as palavras que tu me deste. Não as minhas palavras, não aquilo que eu achava agradável, não aquilo que eu queria, não, as palavras que tu me deste, no poder do teu Espírito Santo. Nós precisamos aprender o vocabulário do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos aprender o vocabulário do Espírito Santo. Eu não vou aqui entrar na questão da cultura, não vou entrar nesse detalhe não. Tenho convicções quanto a isso, mas o vocabulário do Espírito Santo está aqui, revelado a nós. E nós precisamos aprender o vocabulário do Espírito Santo. E assim, entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus na proclamação do Evangelho. E para finalizar, meu tempo já terminou, mas o que nós queremos ver quando nós nos dispomos, quando nós planejamos projetos como foram aqui mencionados, evangelização na praça, evangelização, isso é ótimo, nós também procuramos fazer isso lá. Distribuição de folhetos, no mercado, no ônibus, nos hospitais, na maneira que Deus tem nos instruído. Qual é a expectativa? Nós queremos ver salvação. Nós queremos ver regeneração. Nós queremos ver nova vida. Não é esse todo o propósito da evangelização na igreja local? Então, irmãos, nós não queremos pessoas atraídas a qualquer espetáculo, pessoas persuadidas pela eloquência ou pela capacidade de argumentação daquele que fala. Nós não queremos isso. Não queremos pessoas simplesmente impressionadas com o método de evangelização. Nós queremos uma salvação genuína. Não queremos pessoas simplesmente ocupando os bancos, porque apreciam a palavra, apreciam a comunhão, mas nunca chegaram ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Olha como nós estamos sendo muitas vezes desleais com aqueles que estão assentados nos bancos, e nós vemos que não há fruto de arrependimento, e nós nada falamos, nada fazemos. Em dias de que o que está em alta é o politicamente correto, e que o homem se tornou tão sensível que você não pode falar nada, o Evangelho não mudou não. O tempo pode ter mudado, mas o Evangelho é o mesmo, e o Espírito Santo vai continuar nos ensinando a pregar com amor, com compaixão, com zelo, com cuidado, se colocando no lugar do outro, mas pregar a verdade, pregar o Evangelho. Nós queremos ver pessoas convictas dos seus pecados, pessoas levadas ao verdadeiro arrependimento,
Pessoas colocando a sua confiança em Cristo Jesus, porque estão vendo as evidências e assim podem glorificar a Deus. Pessoas que verdadeiramente nasceram de novo e não estão na igreja simplesmente porque gostam da palavra, dos hinos e da comunhão. Estão ali porque entendem que Cristo está ali no meio e querem servir ao Senhor, e querem adorar a Deus, e querem fazer a vontade do Senhor. Eu vou terminar com 1 Coríntios 1:21, hoje de manhã. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E pregação aqui é justamente uma proclamação, como de um arauto, é um clamor público, uma proclamação de um servo do rei. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O Espírito Santo foi derramado de maneira abundante em nós. Versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós não temos desculpas. Não temos desculpas. Olha, eu não sabia onde, eu não sabia como. Enquanto você não tem a instrução, então fica onde você está e busca e ora. Não seja precipitado, tenha paciência. Havia um irmão que dizia: olha, trevas quanto aí, luz para você ficar e esperar a direção de Deus. Nas coisas pequenas, nas pequenas decisões, nas grandes decisões, numa mudança. Será que eu vou sair da cidade onde eu estou e eu vou lá para o Nordeste? Então entenda a direção de Deus para que lá você faça um trabalho no poder do Espírito Santo. Será que eu vou sair do Brasil e vou para a África? Entenda a direção de Deus clara, tenha convicção. O Espírito é o mais interessado. Será que hoje eu preciso fazer a visita àquela família? Mesmo nestas coisas simples, entenda a direção de Deus. E quando Deus falar com você, obedeça. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente ouve aquela voz do Espírito Santo, e os irmãos estão me entendendo, né? Não estou falando de visão, mas é o Espírito que fala: olha, vai fazer a visita. Ano passado eu tive três oportunidades assim que, mais uma vez, confirmou para mim essa necessidade de nós sermos obedientes. E naquele momento, todas as 3 vezes eu não queria fazer a visita. Eu estava com outras dificuldades, com outros planos. E eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu fui fazer a visita. Eu não tenho muita facilidade em hospitais. Eu não tenho força, eu sou muito fraco para situações que nós vemos em hospitais. Mas eu fui fazer as visitas. E todas as 3, fora outras que eu fui, mas pelo menos essas 3, as pessoas estavam numa situação difícil e às vezes até terminal. E depois da visita, naquele dia ou no próximo dia, o Senhor as recolheu. A mãe de uma irmã, salva, mas eu fui fazer a visita. Um parente do meu irmão, nós tínhamos conversado com ele outros dias, um câncer na garganta, e eu não estava, quando a minha cunhada me ligou: olha, você precisava fazer uma visita lá. Não estava no meu coração fazer, sabe aquela coisa de, outro dia eu faço. Liguei para um irmão Davidson, faz para mim aquela visita. Mas de tanta insistência aqui, eu fui. Já não falava mais, né? O câncer tomou conta aqui. E depois de ficar ali 1 hora e pouco, a irmã dele estava junto. Eu fui embora. E daí 2 horas ele faleceu.
a dor que fica no nosso coração quando nós não atendemos a direção do Espírito Santo. Não está na Bíblia dizendo, olha, Alexandre, dia tal você tem que ir lá fazer a vida. Não, é uma sensibilidade daqueles que estão fazendo a vontade do Senhor e querem cumprir. E quanto mais nós formos fiéis a isso, mais Ele vai falar conosco. Eu sei que você já teve experiências assim, e a oportunidade de falar do Evangelho passou e você ficou, puxa, eu devia ter ido. Eu devia ter ido. Irmãos, que Deus nos ajude a, em primeiro lugar, buscar a instrução em Deus, buscar o poder, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor para que Ele nos capacite, Ele possa encher os nossos corações e mente da sua vontade, da sua palavra, e aí possamos sair com coragem, em temor e tremor, porque somos falhos, mas com ousadia, com intrepidez, pregando e anunciando o Evangelho a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, a todos os homens, em qualquer situação. Não na nossa força, mas no poder, na instrução do Espírito Santo. Amém.